vai ser eu? Como assim? Estudo de personas. Todo negócio tem que ter estudo de personas. Sim. O que é isso? É estudar o seu público-alvo. Se você não estuda o seu público-alvo, você não chega a lugar nenhum, você não consegue se comunicar com o seu cliente, você não entende seu cliente, você não chega nele, ele não te reconhece. Diante de tanta poluição de concorrência, como é que o cliente vai saber que você é o top naquilo que é para ele, se você não comunica com ele? Se você não entende a linguagem dele, se você não faz rapport. Na PNL a gente fala de rapport, né? Se conectar com o cliente. Você tem que se conectar com o cliente. Uhum. Às vezes, você vive ali um negócio e você faz o seu jeito, da sua essência, né? Bota fitinha coloridinha, bota, no caso, se é um produto artesanal ou se é um serviço, bota uma metodologia que é sua na produção ali, enfim. Aí você começa a distribuir a oferta, vender para o mercado, seja seu serviço, seja seu produto, mas ninguém está comprando. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é que você não está sabendo se comunicar com o seu público. Porque o público ele compra da gente, né, Raiza? Quando ele entende o que a gente faz. E para entender o que a gente faz, a gente precisa se comunicar com as pessoas que querem o que a gente faz. Então, aí entra o que a gente falou nos últimos programas sobre ter missão clara, visão clara, posicionamento claro, né? Então, assim, se eu comunico exatamente o que eu faço para a pessoa que precisa do que eu faço, eu tenho match, eu tenho negócio, né? O problema é que esse match não acontece quando tu não estuda o teu público. Às vezes o teu público não é igual a ti. Às vezes não é tão óbvio assim. Às vezes o teu público que vai comprar o teu produto, ele frequenta uma academia que não é que tu frequenta, ele vai no supermercado que não é o que tu vai, ele tem hábitos de vida que não são os teus, ele tem filho na escola que talvez tu não tenha. Então ele tem hábitos de consumo, de leitura, de música, de lugares onde ele vai que estão totalmente divergentes do seu. E aí você não se dá conta que você está comunicando nos lugares errados. Isso é interessante, né? Porque tu tem que se separar daquilo que tu vende. E às vezes as pessoas não querem se separar daquilo que vendem e quer, né? Como se fosse uma coisa só. Mas às vezes não é. Tipo, no meu caso, que sou psicóloga, eu sou aquilo que eu estou vendendo. Então, assim, bem ou mal, a minha personalidade, ela tá muito presa dentro daquilo que eu tô oferecendo. Mas se eu estivesse vendendo celular, eu não sou o meu celular, então eu tenho que pensar em quem vai comprar o meu celular, né? É isso que... Exatamente. Ótimo. E mesmo no teu caso, Raiza, tu pode escolher. Às vezes a gente quer atender quem bater na porta primeiro. Só que às vezes aí tu vai sentir assim, mas esse cliente aqui, no teu caso, que é serviço, né? Tu é o produto, né? Mas esse cliente aqui eu não tenho tanta vontade de atender. Mas esse aqui me entusiasma mais, né? Por quê? Por que alguns fazem mais sentido ou não? Porque tem alguns que fazem um match mais gostoso contigo. Então, tu vai entregar mais, naturalmente. O que é bacana quando tu estuda persona? Que tu tem o poder de escolher o tipo de cliente que é para ti. Aquele que vai fazer a tua essência prosperar mais. Tu pode escolher se tu quer atender mulher, se tu quer atender homem, se tu quer atender os dois, se tu quer atender criança, se tu quer atender idoso, se tu quer atender público jovem, público mais maduro, se tu quer atender profissionais, se tu quer nichar num tipo de ansiedade, num tipo de crise, para quem não sabe, a Raiza é psicóloga. Então, de repente, algum tipo de tratamento específico, algum tipo de terapia específica que tu quer trabalhar, tu não precisa necessariamente atender qualquer um que bate no teu negócio. É óbvio que a gente vem naquele conceito de quanto mais, melhor, né? Mas hoje a sociedade ela tem tanta concorrência e a visão de que profissionais experts são aqueles que nicham o segmento é exatamente por isso. Porque quanto mais seletivo tu é no público que tu quer atingir, melhor é a tua conexão e melhor é a tua qualidade de entrega. Porque tu acaba se especializando mais naquele público e tu acaba tendo mais prazer de atender aquele público, né? Não que tu vá desmerecer ou não atender outros públicos. Mas quando tu começa a falar a mesma língua daquele público que tu tem mais intimidade, vamos dizer assim, mais profissional que tu é, mais performance tu tem, mais dinheiro tu ganha. Acontece. Então, é muito mais interessante tu pensar sobre isso antes, na hora de tu desenhar o teu negócio, do que depois com a carruagem andando.
Porque às vezes tu não pensa nisso e aí tu faz um logotipo que não tá... Por exemplo, eu quero atender mercado de luxo, né? Para mim atender mercado de luxo tem regras, né? Sobre aparência, sobre estilo, sobre procedimento de atendimento, sobre pós-venda, sobre o requinte do atendimento, né? O mercado de luxo, eu não posso oferecer um chá. Eu tenho que oferecer um chá, ou um café, ou uma água tônica, ou um refrigerante, ou uma champanhe. Qualquer chá, né? E não é nem qualquer xícara. Tem uma ordem, tem ordem para tudo, né? Então tu tem que estudar como esse público se comporta para entender o que oferecer, como oferecer. Ah, mas eu não faço parte desse público, como é que eu vou saber? Estude persona, né? Então, é muito importante, é interessante pensar sobre isso antes, porque tu não perde tempo. E tu alinha a tua marca, o posicionamento da marca de acordo com esse público, né? Por exemplo, eu tenho um segmento, eu tenho uma empresa, uma loja, que trabalha uma questão cultural. O caso da Vômero, né? Que é uma pizzaria de Campo Bom, do qual a Raiza é sócia proprietária também, entre outras atividades, como empresária. Na verdade, é do meu esposo, né? Mas é como a gente sócia é casado, proprietária, né? É sócia proprietária, não errei dizer. Ela tem uma pegada italiana, é uma pizza muito italiana. Quantas pizzarias tu encontra no mercado que se dizem da essência italiana? E são? Aí tu pega um público que vem da Itália e vai consumir numa outra... não, isso aqui não é. Né? O pessoal as medialunas, né, na Argentina, tu encontra em tudo que é esquina, mas são de fato, né? E aí, se são, pode comunicar com aquele público que realmente busca aquilo, né? E se são e querem comunicar, tem que vir outros apelos, né? De conexões com aquela cultura italiana, no caso da Vômero, né? Então, tu vai estudando o perfil do teu consumidor para adequar o teu produto a ele, as necessidades, os interesses dele, né? Isso é tão interessante, pegando o exemplo da pizzaria, né? É que, normalmente, quem já experimentou uma pizza feita por italianos, ou na Itália, ou nos bairros italianos, por exemplo, São Paulo é o reduto das pizzas, né, italianas, as melhores pizzas do Brasil. Então, quando eles vão lá, eles sempre dizem, nossa, de fato, é uma pizza desse estilo mesmo, né? Então, isso acaba atraindo pessoas que já têm essa bagagem, ou que desejam ter essa experiência. Diferente de quem não se interessa muito. Pizza é pizza, então eu posso comer qualquer pizza, né? Então... Tá tudo bem, são públicos diferentes, desde que você se posicione para qual público você quer se comunicar. Isso é bem importante. E às vezes uma empresa tem vários públicos. Vamos pensar numa empresa que tem vários produtos. Se tem vários produtos, tem vários públicos, né? E aí como é que tu vai comunicar um produto ou outro para públicos diversos? Aí tem agora o tal do marketing digital, onde tem os anúncios pagos, né? Nas redes sociais, por exemplo. É assertivo quanto mais configurações tiver no teu estudo de persona, né? Então, por exemplo, meu público ele consome, meu público todo frequenta clube X da cidade. O que você vai fazer? Você vai fazer ações direcionadas para aquele clube X, né? Vai ser mais assertivo, seu dinheiro vai render mais do que se você pegar a sua receita e distribuir para tudo que é lugar, né? Sim. Tipo, tava falando agora e eu pensando nessas marcas de cosmético que tem várias linhas, né? Aí tem a linha mãe e bebê, tem a linha da menina adolescente, jovem adulto, a linha da mulher madura, né? Então, para cada linha existe vamos pegar essas que tem a revista, né? Você sabe que está entrando numa outra linha de produto pela forma como aquilo está sendo apresentado, né, pelo design. Muda a cor, muda a tipografia, que é a fonte, mudam as imagens, né, muda a configuração daquela página, né? Então, tudo isso não deixa de ser pensado para que atraia os olhos daquela persona. Que tá naquela vibe, né? Passo direto, quando eu já vejo direto onde é que tá mais ou menos a cor daquele produto que eu sei que é o produto que eu vou querer. Né? Normalmente são as cores mais escuras, né? O pessoal usa normalmente as cores escuras ou para as mulheres mais velhas ou para um público que procura um produto, né? mais conservador, assim, né? Mais tradicional. Entra muito os arquétipos que a gente falou no programa também, né? Por exemplo, assim, eu quero me sentir uma mulher empoderada e eu tô vendo um catálogo de perfumes. Vai me atrair mais aquele anúncio que vai ter uma mulher empoderada, estampada no anúncio, né? Porque eu vou me identificar
com aquele... Então, agora, se eu quero vender para o público jovem, eu não vou botar que nem tu falaste, um anúncio preto com dourado, com prata. Agora, se eu quero pegar uma elite, um alto padrão, uma mulher mais elitizada, eu vou justamente usar essas cores, que são os atrativos do alto padrão, do luxo, do requinte, do refinamento, né? Que vão ser sempre as cores sóbrias, né? Um azul marinho, um cinza, né? Psicologia, a gente está falando de arquétipos, a gente está falando de psicologia das cores, a gente está falando de formas de comunicação. Olha como tantos elementos têm a ver quando você identifica para quem você quer vender, né? E são esses estudos que são importantes, que a gente chama de estudo de personas. É entender o que cai dentro, o que é o estudo de persona. É você identificar para qual cliente você quer vender. E aí é uma série de perguntas, né, que tem que fazer sentido. A minha aparência, o meu posicionamento de marca, ele está de acordo com esse público que eu acho que é o meu. Quer receber? Então, é como a gente falou, às vezes eu estou comunicando uma marca muito cara, mas eu estou vendendo para um público BC. Aquele público vai ficar com receio de entrar na minha marca, de consumir a marca, porque ela vai achar que é muito cara. Ou ao contrário, às vezes eu tenho um produto que é uma marca, realmente ele é caro, mas eu estou tentando vender para um público mais CDE. E aí eu não consigo vender, porque está fora do orçamento do bolso daquele público, aquele público está acostumado. Então tem que ter um equilíbrio, uma equiparidade. Esse é o fator número 1. Isso é muito importante. Esse é o fator número 1 para o sucesso do negócio. Às vezes parece ter um detalhezinho, mas é um detalhezinho que faz toda a diferença no sucesso ou não de uma empresa e de um projeto de marketing e de vendas, né? Depois tem aquelas outras questões que envolvem os tipos de público, né? Tu falaste, tu deu o exemplo do bebê ali, dos anúncios de bebê, enfim, né? Nós temos o público decisor, que é aquele que decide, não, eu quero, geralmente é mulher, né? Normalmente é a mulher. A gente tem o influenciador, vamos pegar o caso de uma fralda, né? Quem é que usa? O consumidor final é o bebê. Quem é que decide? Geralmente a mãe. Quem é que paga? Quem é que compra? Geralmente o pai. O pai. Quem é que influencia? Geralmente a creche, as amigas. Então, para vender um produto, olha com quantos diálogos, quantas pessoas tem que se comunicar, né? E se uma empresa tiver esse conhecimento, ela pode criar campanhas voltadas para cada público, né? Isso é tão interessante, esse exemplo da fralda, porque eu sou uma pessoa adepta à sustentabilidade, né? E quando o meu filho nasceu, eu usei fralda de pano. E eu usei tanto aquelas fraldas de pano antiguinha, né? Que a minha sogra bordou e deixou ela toda bonitinha, como usei as fraldas de pano moderna, que são uma evolução daquelas fraldas enxuta, né? Que botava a fralda por dentro e prendia. Só que elas são feitas de tecidos respiráveis e dentro de uma pegada sustentável. Então, a gente usa preenchimento de bambu, que já não é poluente, tal, né? E quando eu comecei a usar essas fraldas, eu tinha um blog. E um blog de maternidade. E aí eu ganhei essas fraldas, né? Mas qual era o intuito? Era que quando eu fosse fazer alguma filmagem no Instagram do Hugo, o Hugo brincando, o Hugo tava brincando, ele tava usando o quê? A fralda daquela marca. Então isso vinha de forma indireta, né? Mas vinha influenciando. Tanto que várias amigas minhas depois tiveram filhos e compraram as fraldas que o Hugo ganhou, né? Das Deu marcas, certo né? a estratégia, viu? Ainda mais no mundo de influenciadores, né? As empresas estão apelando muito para os influenciadores, que é o público influenciador mesmo, né? Aqui, ó, Carlos Souza dizendo, estamos em um mercado muito exigente, sim, por isso que estudar persona é muito importante, porque a concorrência pega, se você não estuda persona, você perde market share, né? Fernanda Prates, ligada no programa, esse mercado realmente está bem concorrido, sim. Por isso que você tem que ter uma inteligência na sua estratégia de comunicação, para você não rasgar dinheiro. Não que não dê certo você tacar para todos os lados. Mas uma hora vai acontecer. Uma hora, sem querer, né? Uma hora tu vai ter sorte ali e vai encaixar. Mas às vezes é maneira. Às vezes não. Com certeza tu economiza energia, tempo, dinheiro, tudo, né? Se você faz uma estratégia, um estudo. Grandes redes mercadistas já fazem muito bem esse trabalho. Tu entra em alguns supermercados de grande porte, eles têm tão forte esse estudo de venda dentro do ambiente deles, que eles já colocam, por exemplo, se eles identificam... Eu ainda não chequei essa informação, tá, pessoal? Mas pegando o exemplo da fralda. Vamos supor que eu sou uma rede de supermercado. E eu identifico que nas quartas-feiras, às 6 da tarde...
homens costumam comprar fraldas, né? Vamos supor que meus algoritmos lá tá avançado nesse nível, eu consigo ter essa identificação. Que isso é outro assunto de pauta, que é o total dos dados, né? O BI, marketing BI, mas é outro assunto. Mas vamos supor que essa rede consegue identificar isso. O que ela faz? Ela bota as fraldas ela bota a cerveja do lado das fraldas. Sim. Ou as fraldas do lado da cerveja. Ou como hoje a gente também tem, né, essa questão da paternidade ativa e vários atores, né, mostrando a sua paternidade, já existem campanhas de marketing que utilizam esses atores ou com o bebê ou com a fralda numa pegada mais divertida, porque Exatamente. a pegada divertida é a que chama a atenção do pai, né? Exatamente. E as grandes redes fazem isso, né? Às vezes você está andando no supermercado e vê produtos nada a ver, uma prateleira ali. Por quê? Pode ter certeza que é porque ali vem um estudo de que unindo 2 produtos, a venda deles se potencializa mais. Né? E, bem, falando de estudo de persona, quais são as outras perguntas que envolvem, né? Você que é gestor, negociante, que tem um negócio, né? Pensa sobre isso. O que meu produto... Primeiro, a quem que eu devo... Para quem que eu vendo? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, eu estou comunicando corretamente com quem eu vendo? Terceiro ponto, a minha imagem é compatível... a imagem que eu quero que esse público enxergue de mim, eu realmente estou passando ela? A gente também tem programa sobre isso. Depois, o meu produto, ele entrega aquilo que... Quais são os problemas que meu produto resolve? Quais são as soluções que ele entrega? Quais são as dores que ele entrega? Vai refletindo sobre essas questões para ver se realmente... Aí você se coloca no lugar do seu público. Eu compraria meu produto? Né? Começa a fazer todas essas reflexões e vai alinhando o seu produto, a sua entrega com preço. Né? Aí você vai alinhando a máxima do marketing, que é preço, praça, promoção e produto. Tu vai alinhando esses 4 elementos. Eles têm que estar congruentes e de acordo com o potencial de consumo do seu público. Se não está congruente, ou você está no público errado, ou você tem que mexer no seu produto. E isso é tão interessante porque, às vezes, eu digo assim, eu quero, porque eu quero vender para o público A. Mas o meu produto não é um produto que vai resolver o problema do público A. Exatamente, o público A nem está interessado naquilo. Às vezes, né? Então eu preciso também ter essa humildade, né, de entender a que serve o meu produto. Porque nem sempre o meu produto vai ser vendido para quem eu quero que ele seja. Marcos Aurélio aqui dizendo, bom esses tópicos, a gente está aqui para dar insights, né? Claro que botar na prática às vezes é complicado, né? Mas aí fica aí à disposição, procure aí agências, enfim, estrategistas, né? Mande mensagem que a gente tenta responder nos programas para tentar auxiliar de várias formas. Porque nesse caso, Raiza, que tu falou, às vezes também não precisa mudar o produto. Eu tenho um produto que eu quero vender para o público A, por exemplo, que é esse teu caso, né? Que tu deu de exemplo. Mas ele não vende para esse público. Às vezes, um apelo já muda todo o contexto. Se o produto é o mesmo, mas aí pega uma pegada de tecnologia, de inovação, de sustentabilidade, alguns gatilhos de marketing, tipo efeito manada, né? Todo mundo contrata um influencer que conversa com esse público A e faz ele mostrar para a sociedade que ele usa. É um exemplo, né? E aí tu já começa a mudar, quebrar os paradigmas, a criar uma onda de mercado, mudar a questão da opinião pública, deixar ela a teu favor dentro do teu público. Mas para isso, antes, tu tem que ter bem claro exatamente isso que a gente está falando, né? Tu tem que dominar o que teu produto é, ou serviço, entrega, e para quem tu quer fazer ele ser digerível, né? E consumível. Né? E aí, bom, feito isso, tu vai para a etapa seguinte, que é entender o comportamento do teu público. Às vezes tu tem mais de um público, como eu disse. Às vezes tu tem mais de uma persona, né? Às vezes tu tem um público que consome... Vamos pensar numa imobiliária. Eu posso ter vários produtos. Eu posso ter um produto que eu vou vender para um investidor, é um público. Às vezes eu vou ter um produto que eu vou vender para um casal recém-casado, é outro público. Às vezes eu vou ter um imóvel que eu vou locar, é outro público, né? Que são viajantes, por exemplo, empresários. Então, eu posso, dentro de um negócio, ter vários públicos, o que requer várias estratégias de comunicação e marketing. Se eu tenho um imóvel na planta, eu posso vender para alguém que tem o sonho da casa própria, ou eu posso, como eu disse, vender para o investidor, por exemplo, né? Aí você pega um público recém-casado, né? Uma galera assim...
como que eu vou me comunicar com alguém que quer ter o primeiro imóvel, né? Possibilidade de financiamento, facilidades, sonhos, né? Tu vai comunicar com sonhos. Como é que você vai comunicar com o investidor? Falando de finanças, né? Então, esse imóvel aqui hoje, você compra por tanto e daqui a 3 anos vai estar valendo tanto. A linguagem é diferente, percebe? Uhum. Se você percebe isso, se você entende como funciona o mindset do seu público, você adapta a linguagem e na hora de você comunicar com ele, as suas chances vão ser muito maiores, porque você vai chamar a atenção dele. Ou seja, né, o mesmo produto, mas tu só precisa fazer ajustes na comunicação para atingir diferentes públicos compradores. Exatamente. E mais do que isso, né? Se tu entende se tu faz esse estudo, identifica essas pessoas, identifica o mindset deles de consumo, aí tu também pode identificar aonde eles estão, o comportamento deles, de rotina, de hábitos de consumo. Que foi o que eu falei, por exemplo, meu público consome tal marca de cerveja, tal marca de, né? Tu vai usar esses apelos. Meu público passa por tal rua. É muito engraçado, porque esses dias uma amiga minha falou assim, chegou para mim e falou assim, comecei a fazer academia, a gente é do marketing, né? Então a gente brinca dessas coisas. Fui fazer academia, começou, tal hora eu vou para academia. Às 7 da manhã em ponto, todo dia me entra um anúncio sobre o Whey Protein no meu celular. Como é que o diabo do algoritmo sabe que eu tô indo pra academia? Porque teu celular monitora tudo, né? Às vezes a gente esquece de desabilitar, mas quando você bota lá a conta, isso é importante também, ó. Porque a gente recebe lá, podemos enviar suas informações para dados? Aí você diz, ok. Aí quando você diz, ok. Foi. Esse é o marketing 5.0, é a interação com o público. Aí eu perguntei pra ela, tá, tu já comprou o Whey Protein? E ela falou assim, ai, tá me chamando a atenção. Ou seja, a hora que vier uma propaganda, ela tá entrando nesse mundo, a probabilidade de ela consumir é grande. Então, o fabricante lá, a empresa, tá sendo bem assertiva, né? Tá com uma estratégia bem boa de o quê? De configurar o algoritmo do anúncio ali para que num pixel, a gente chama de pixel, né? Num pixel de anúncio em cima da academia dela. Então, às 7 da manhã. Então, todo mundo que passa na academia dela às 7 da manhã recebe aquele anúncio. Aí eu sou uma mãe, aí eu quero, meu público é mães. Meu público, vamos supor, são mães. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um anúncio para mães, para mulheres, né? De faixa etária de tal a tal, que tem filho em tais escolas, né? E aí vai depender de que etapa da maternidade aquela mulher tá vivendo, né? Porque, tipo, o meu público é um público materno. Claro. Mas não é o público da mãe que ainda é gestante e tá projetando o quarto do bebê. Sim. O meu já é do bebê nasceu e eu quero voltar ao trabalho. Então já muda um pouco a perspectiva. Tanto é uma coisa que eu sempre brinco, perfis de psicólogas de maternidade é sempre branco e com tons pastéis. Se tu for olhar, é uma coisa muito frufru, né? Falando de desenvolvimento infantil, etc e tal. Aí tu entra no meu perfil. O meu perfil é cinza e vermelho, né? Com uma fonte mais serifada. Por quê? Porque eu tô falando da mulher que quer voltar pro trabalho. Eu não tô falando da mulher que quer... Tu quer botar ação na pegada, né? Então muda isso. A psicologia das cores, né? E aí faz todo sentido, gente. E realmente faz diferença. Não são detalhes que é por acaso que as agências, né, que as empresas trabalham. São detalhes que fazem a diferença, né? E na verdade, nem são detalhes, né? É a mesma coisa. Eu faço uma analogia que, assim, imagina tu investir em 500 folders. Aí tu vai... Quando a gente fala assim, os empresários, eles entendem, né? Porque eles já começam a visualizar, eles desembolsando lá. Eu pago alguém para fazer arte, depois eu pago uma gráfica para imprimir, depois eu pago uma pessoa para distribuir. Então, imagina você tem um orçamento e você tem um orçamento para imprimir 500 folders, né? E você quer distribuir esses folders, né? E você é uma loja, uma logística. Você vende roupa numa loja, tá? O que você vai fazer? Onde é que você vai distribuir esses folders? Tu vai pegar um maço de 500, tu vai distribuir para o Brasil inteiro, ou tu vai distribuir numa esquina ou num ponto estratégico que você sabe que teu público-alvo passa por ali. O que é óbvio? Sim, né? Mais assertivo tu ir pra esquina que teu público tá, né? Lógico. Então, quando a gente traz isso pro marketing digital, pras campanhas, né? Pro conceito de marca,
pro estudo de persona é isso. É tu entender quais são todos os movimentos dos seus públicos, porque, como eu disse, você pode ter mais de um público, né? Você sempre tem mais de um público, aliás, para poder direcionar a comunicação de uma forma correta, de forma a não despender esforço de energia, de tempo e de dinheiro. Porque é muito comum as empresas dizerem assim, eu já investi em marketing e não dá certo, né? Já fiz isso e não dá. Por quê? Porque não teve uma boa estratégia, só por isso? Porque o marketing funciona? Sim, às vezes a pessoa diz que investiu em marketing, mas ela não investiu numa equipe de marketing. Ela mesma foi atrás de exercer, né, essa função. Do tipo, ela que criou o folder, ela que quis criar a própria rede social e não contratou uma pessoa estrategista e especialista naquela função. E aí, de fato, o marketing não vai funcionar. Às vezes dá certo, né? Às vezes. Porque tem o velho antes feito do que perfeito, né? Mas no mínimo poderia ser uma performance melhor, né? Então, estudar a persona é bem... E quando eu falo assim, sempre tem mais de um público, é por causa daquilo que a gente falou. Sempre tem o decisor, o influenciador, né? O comprador. Sempre tem, até para comprar, até para vender ração de cachorro. Quem consome? É o seu cachorro. Se o seu cachorro fica faceiro com aquela ração, o dono, que quem compra, já deu cheque positivo ali. Agora, imagina, eu compro uma ração e meu cachorro vomita. Nunca mais eu vou comprar. Então, até o gosto, a experiência do consumo, ela tem que ser pensada, né? Sobre quem é que vai influenciar? O veterinário? Então, tu tem que ter um discurso de saúde lá para o público que é veterinário, tu tem que ter um discurso de apelo de satisfação e economia e custo-benefício para o proprietário, tu tem que ter vários discursos, tem que ter daqui a pouco uma campanha de degustação onde o proprietário possa levar para casa e tu confiar que realmente o cachorro vai gostar para ter um apelo, né, de guerrilha. Então, tu tem que ter várias estratégias que dialogam com o mercado diferente, né? Para te poder ter uma boa aceitação do teu público. Sim, e isso é muito importante. Às vezes a gente esquece que a gente precisa falar com esses públicos diferentes em volta do mesmo produto. Mas aí, por exemplo, trazendo para quem vende serviço. Se eu vendo um serviço para mães, e eu sei que, como tu colocou, né, as crianças estudam em quais escolas? Por que não ir nessas escolas, conversar com os professores, conversar com os diretores, para falar daquilo que eu ofereço e o benefício que aquelas crianças que estão naquela escola vão ter se participarem, sei lá, de um projeto de recreação, né? Ou de uma colônia de férias, ou até mesmo de terapia, enfim. Né? E quando a escola abre espaço, às vezes a escola abre espaço para você fazer uma palestra para esses pais. A conversa já vai ser um outro tom, né? E tu sabe, Raiza, que esse tipo de estratégia de marketing, elas são as mais vencedoras. Mais do que as tradicionais que a gente vem trabalhando em cima do marketing digital, que costuma ser barato, porque esse tipo de estratégia que tu citaste, ela é uma estratégia de investimento de tempo. Às vezes demora um pouquinho para dar um retorno, mas quando o retorno vem, pode demorar até muito. Mas quando o retorno vem, ele é tão assertivo que quando começa a funcionar, é como uma virada de chave para o negócio. O negócio ele prospera de um jeito tão potencial, da água para o vinho, que brilha, salta os olhos da concorrência. Nossa, mas o que tu fez? Né? Eu tirei a bunda da cadeira e fui na escola, fui oferecer uma palestra gratuita, fui conversar com os pais, ofereci algumas sessões gratuitas, né? Tipo, não sei, algum movimento ali tu fez de aproximação com o público, de fidelização do público, né? Então, quem é que tu tem que fidelizar? Com quem tu tem que dialogar? Com quem tu tem que te aproximar? Volta naquelas perguntas que eu estava falando como sendo importantes. Entende quais são as dores que o teu produto ou que o teu serviço entrega e resolve, que tu vai saber como comunicar. Se eu estou no networking e eu estou conversando com alguém, eu pego o cartão e logo em seguida eu consigo identificar quais são as dores daquela pessoa que o meu produto resolve ou que o meu serviço resolve, eu tenho uma venda garantida, né? E quando a gente faz essa análise, esse estudo, em ampla esfera, é deixar o consumidor confortável com a tua presença, entendendo que o teu produto e que o teu serviço ele vai solucionar algo importante para aquela pessoa. A gente também falou um pouco sobre isso no último programa sobre vendas, sobre técnicas de vendas, né? Então, quando tu entende o que teu produto faz, as dores que ele resolve, tu consegue identificar essas dores rapidamente no teu mercado. E aí fica fácil comunicar, fica fácil achar. Se meu produto tem uma dor que a Raiza não tem, eu nem perco meu tempo fazendo comunicação para a Raiza.
Entendeu? Eu vou para outra pessoa que precisa de mim. E quem precisa de mim vai me comprar. Se eu souber achar essa pessoa. Para achar essa pessoa, eu preciso conhecer ela. Eu preciso aprofundar nela. Uma saída interessante para quem está meio confuso é trabalhar com públicos similares, que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, assim, você já tem uma carteira de clientes, né? Tenta traçar, ou você já sabe, ou se você já atendeu em meio a vários clientes, um que te agradou muito. Tenha esse como base, né? Não, meu público tem que ser similar a esse aqui. Vou replicar. Tu começa a pensar. O que essa pessoa faz? O que ela consome? Por que ela chegou até a mim? Que dores ela trouxe? Como eu ajudei? Como eu solucionei? E começa a replicar essas experiências na tua comunicação para que outras pessoas do mesmo perfil cheguem até ti. A chance de ter um sucesso é muito grande. Né? E isso é interessante porque, às vezes, como a gente começa sem ter um estudo de persona, a gente acaba, de fato, atendendo um público muito diverso, né? E atende várias pessoas diferentes. E aí, a partir daí, a gente também começa... Opa, esse daqui eu não quero atender. Esse daqui já é um público que é eu muito quero. gostoso isso, né? Porque quando tu faz isso, tu começa a dar qualidade e profissionalismo no teu produto, pro teu serviço. Quando começa a identificar esse público não é para mim, tu tá sendo fiel e rígido em relação à qualidade do teu produto que tu entrega para quem realmente precisa. É porque às vezes não é nem eu não quero atender porque, sei lá, tô desprezando aquele público. Não. Mas é porque às vezes é um público que não vai se beneficiar daquilo que tu tá oferecendo. Tanto quanto o outro, né? Sabe que esses dias a minha sócia mandou um vídeo e ela mandou um vídeo de era uma pessoa, um violinista, né? Um músico muito renomado e ele estava no teatro com ingresso caríssimo, lotado para várias pessoas. Ele ia se apresentar com um violino lá muito caro, né? E eu não sei se eu não contei isso até num programa sobre técnicas de vendas. Porque essa é muito legal, assim, casa bem sobre isso, né? Sobre o público-alvo. E o que aconteceu foi o seguinte, ele fez uma experiência onde ele levou a mesma música, os mesmos instrumentos caríssimos para uma estação de trem qualquer. E ele começou a tocar e as pessoas passavam e não davam nada para ele. Nada, nada. Em compensação, à noite, ele foi se apresentar num teatro onde as pessoas pagavam muito caro para ver ele tocar. O que isso significa? Diz sobre a qualidade dele? Se a música é a mesma, o instrumento é o mesmo, o artista é o mesmo. Não, fala sobre o interesse e a necessidade do público que está ali. Então, às vezes, a gente perde energia num público errado e acha que a gente não está... E é muito interessante isso, porque, às vezes, a empresa ela acha que ela não está performando. E ela começa a botar até defeito em si dentro da sua estratégia de comunicação, dentro da sua estratégia de negócio, quando, na verdade, ela só está, ou está, ou não é só, porque é muito grande isso, né? É só ajustar o público. Está no lugar errado, na hora errada. Às vezes você abre mão de um produto bom que você estava oferecendo porque você estava comunicando para o público errado, né? Isso é tão comum. É tão comum. Eu até vou buscar essa estatística, eu não tenho ela do quanto que isso acontece, mas olha, eu vou te dizer, pela minha experiência aqui, 18 anos de agência, a cada 10 casos, uns 7 vai nessa linha. Dos que eu venho trabalhando, assim, né? Às vezes é só uma forma de comunicação no lugar errado. Para que faz toda a diferença, né? E aí é interessante também, porque como que eu me apresento... Aí, se eu estou no lugar errado, eu estou me apresentando de forma errada, às vezes. Às vezes eu até estou no lugar certo, mas estou me apresentando de uma forma errada. E aí vem uma questão que a gente estava conversando nos bastidores, Raiza. Que é assim, vamos supor, trabalha com investimentos, né? Tu vai chegar para uma empresa ou para o mercado mal vestido? Claro que não. Por quê? Porque psicóloga. Me diz. Investimento pressupõe, né, uma postura mais altiva, uma postura mais desenvolta, uma postura refinada. Normalmente se atribui a questão de investimento a um alto padrão financeiro. Então, tu tem que estar com um alto padrão de investimento. Exato. A hipocrisia de julgar uma pessoa que quer vender mal vestida para um público que tem essas características? Não. Tu vai deixar dinheiro na mesa? Tu até pode. Aí a gente estava falando da questão dos nutricionistas, fisioterapeutas, personal trainers, né? Tá tudo bem você trabalhar com saúde e ser gordinho, né? Só que é fato, é realidade. Não vamos mentir, nós somos eu sou do marketing, eu posso dizer, a Raiza é psicóloga, ela entende da mente humana. Tu vai vender menos.
Não é tipo assim, não é que a gente concorde. Por quê? Porque a gente entende que a nossa capacidade intelectual, ela nunca vai ser medida pela maneira como a gente se veste. Mas a imagem vai ser a primeira coisa que a pessoa vai ver. E seria hipocrisia nossa dizer que isso não vai impactar nas vendas. Porque vai. Porque as pessoas vão fazer um julgamento, elas vão olhar para aquilo que está se apresentando. Infelizmente, né, é assim que a banda toca. É a conexão com o seu público. Entenda seu público. Posicionamento político nas redes sociais. Por exemplo, para quem vende serviço e produto, não. Esportivo, não. Religioso, não. Senão você vai vender menos. Vai depender do público que você quer atingir. Se você quiser atender claro. apenas aquele Se você quer nichar, aí outra história. Cláudia Vargas dizendo, nossa, boa sua abordagem, Aline, obrigada, Cláudia, a gente está aqui para ajudar o pessoal a prosperar aí na vida pessoal e na vida dos negócios, né, que é muito importante. Então, essa conexão, ela tem que ser pensada, né, Raja, não é feita de qualquer jeito, e isso é o que é a linha entre tu fazer um marketing medíocre e um marketing profissional. Tu começar a se profissionalizar na tua linha de comunicação significa tu partir desses pensamentos, né? Como que eu vou impactar meu público, como que eu de fato impacto, como eu gostaria de impactar e como eu estou impactando. Né? Te coloca no lugar do teu consumidor e olha para essa imagem que tu passa, que tu gostaria de passar e faz os ajustes, vai fazendo os ajustes, né? Que aí você consegue começar a personalizar a comunicação. Isso é legal porque tu pode pensar nas imagens que tu vai utilizar para se comunicar com esse público, né? E assim, você pode fazer algo de uma forma muito simples, sei lá, vai na rede social, bota uma caixinha e diz assim, com que palavra você me descreveria, ou como você me percebe, né? Eu amo fazer esse exercício. Eu também gosto. É bem bacana, assim, porque você vai conseguir ver se a maneira como você está se projetando e a sua expectativa corresponde com a maneira como as pessoas estão te percebendo, estão te sentindo, né? E isso é bem legal para você fazer aprimorar nesse estudo, né? É muito interessante, porque tudo que a gente fala pro business também casa pra pessoa física, né? Você pode vender muito com o seu Instagram, você não sabe? Se você souber usar, aquilo ali é uma máquina de vendas. É uma máquina de vendas. Então, assim, se você está procurando emprego, não faça um post caindo de bêbado, vomitando aí. Não faça isso. Se você quer, se comunica com o mercado que você quer, né? Então, é muito comum. LinkedIn é fantástico. Todo empregador procura seus funcionários nas redes sociais hoje em dia antes de contratá-lo, tá? Quem não sabe disso, presta atenção. Isso é um fato hoje, tá? Não existe recrutamento e seleção sem stalkeamento de redes sociais antes da contratação. Procura mesmo. O que isso significa? Tu tá pleiteando o cargo de gestor, tu tem que ter uma postura de gestor até na vida pessoal, porque tá tudo alinhado. Você é a mesma pessoa. A pessoa que você está ali na frente do negócio, a pessoa que você é em casa, você é só um. É óbvio que você adequa em casa, você tá mais tranquilo, você é mais leve, mas os seus valores, eles são os mesmos. Não sou eu que tô falando, a psicóloga que tá falando, viu? Isso é mesmo. A roda da vida, ela não tem como desconectar, né? Aquela coisa assim, eu sou um no trabalho e sou outro em casa, não existe. Não existe. Por isso que é interessante também a gente, enquanto empresa, pensar, ter claro com esse público e passar para os colaboradores, né? Sim. Na cultura organizacional que a gente sempre fala, porque às vezes os teus funcionários, os teus colaboradores também estão incongruentes, né? Com a imagem que a empresa quer passar. Sim, isso é fundamental para um recrutamento e seleção assertivo, né? Porque tudo está envolvido. Tipo, assim, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola vende felicidade, né? Vende a questão da família. É importante que dentro da empresa isso também seja trabalhado. Tipo o Google. O Google trabalha com criatividade. Gente, é um sonho aquele escritório. Um sonho, né? É tobogã, é mesa de sinuca, é uma área de relaxamento, é puff, sabe? São áreas de trabalho fora do escritório formal. Então, ele está promovendo a missão, os valores, etc. e tal. E só vai trabalhar lá quem se identifica com isso. Uma pessoa que precisa do quadradinho para sentar, trabalhar de forma muito metódica e organizada. Não é ali, é numa empresa de tecnologia, em outros ramos, né? Em outros segmentos. Pegando esse gancho da Coca-Cola, né? Esse case, como a Coca é uma que ela não precisaria investir mais em marketing em tese, porque ela já tem todo o mercado mundial ao seu dispor, né? E, estudos mostram que cada habitante do mundo consome 5 Coca-Colas por semana, uma coisa assim, é muita coisa.
É muita coisa, chega a ser mais do que água em alguns lugares, né? Então, o que acontece? Chega Natal, o apelo é família mesmo. Olha os anúncios, olha como é que são os anúncios, né? Os anúncios da Coca-Cola são nessa pegada de família, né? Porque realmente é isso que eles vendem, né? Aí cai a pergunta aqui para você, o que você vende, né? Que tipo de sonho você vende? Todas as empresas vendem sonhos. Todas as empresas vendem algo que contribui para a sociedade. A gente já falou muito sobre isso também. Agora, o que você de fato está vendendo, né? E como é que você está fazendo o seu consumidor, seu público entender isso que você vende? Nossa, isso é, pergunta, é a resposta de milhões. É a resposta de milhões, né? Então, vale a reflexão, né? E aí, a gente vai já se encaminhando para o encerramento do programa, deixando essas perguntas aí, né? Revisa o programa, anota no papel essas perguntas do estudo de persona que são muito importantes, né? E não esquece de olhar para a concorrência também, né? Então, assim, às vezes a gente se movimenta pela referência, né, Raiza? Então, eu estou começando, se eu sou uma empresa que estou começando, e eu tenho um concorrente que é muito forte, que está dando certo, que tem os valores que eu admiro, tem um produto de qualidade que eu admiro, fora ou dentro do país, fora ou dentro do estado, fora ou dentro da cidade, vai ali, olha qual é o público dele, como é que ele se comunica com o público, usa como referência, não é copiar, gente, é ser referência, ser inspiração, né? E também isso te ajudar a encontrar o teu diferencial, porque, sei lá, aquele público fala com mulheres classe A de 42 a, sei lá, 50 anos, né? Aí eles falam de um determinado atributo, vamos supor, autocuidado, que era o que a gente estava falando no programa anterior, mas um autocuidado do skincare, né? Da pele, da firmeza da pele e tal. E aí, eu também trabalho com autocuidado, então eu posso dar um foco não mais no cuidado com a pele, eu posso dar um foco com o corpo. Lógico. Sabe? Tu então, personaliza, assim, adapta a tua linguagem. Exato. Pra fazer mais sentido pra ti, pra aquele público que tu vai atrair e que busca aquilo que tu quer falar, comunicar. Ótimo. Fechou, gente? Encerramos, então, a sexta-feira com Busy Marketing, muita tarde de prosperidade, com minha colega Raiza aqui, trazendo informação e conteúdo para você. Usa aí as hashtags, os arrobas, né, da TV Líder do Vale, Aline Wolf 2, com 2 Fs e W, Aline Wolf 2, Raiza Arruda também. Se procura lá nas redes sociais, faça a sua pergunta, faça a sua sugestão de pauta, porque semana que vem estaremos novamente falando sobre prosperidade nos negócios, na vida pessoal, contigo aí, na tarde dessa sexta-feira ao vivo, compartilhando e crescendo juntos. Obrigada pela companhia e até a próxima sexta-feira.